paz do Senhor Jesus para todos. Aqui está o Tó. Existe, eu conheço no mínimo 4 raças de cachorro. O Tó aqui, ele é um cachorro mestiço, mais novo. Por exemplo, Poodle é uma raça. Bulldog é outra raça. E pastor alemão é uma raça bem conhecida. Aqui é o pastor Francisco, para o canal Missões FGS. Vamos gravar aqui uma simples mensagem abordando os pastores. A palavra está no livro de Efésios 4:11, fala do ministério de pastores. O apóstolo Paulo fala muito bem que deu um para apóstolo, outros para profeta, outro para evangelista e outro para pastores e doutores. São os 5 ministérios de pastores. A Bíblia mostra no Antigo Testamento que Moisés era pastor de ovelha. Davi, ainda jovem, também pastor de ovelha. E essa palavra pastor aparece bastante na Bíblia. É um ministério consagrado, é um ministério de honra. Mas aqui no Brasil essa palavra tem sido banalizada. Os grandes pastores formados estão escandalizando a palavra de Deus. Mas esse humilde pastor aqui, estou aqui para defender você desses grandes homens que você pensa que é homens de Deus, pastores de Deus, acima de qualquer suspeita. Eu vou mostrar para vocês, aqui no Brasil, uma lista de 5 pastores famosos, enrolado com a justiça, homem acima de qualquer suspeita. Fora aqueles que não são famosos, mas são enganadores. Vou lhe dar um exemplo. Se você chegar numa loja comercial hoje e for comprar um produto financiado e disser que é pastor, aquele vendedor não vai querer te atender porque ele sabe que vai ser enganado. Eu sou vítima de pastores. Existem pastores apacentador, pastores evangelistas, pastores missionários e pastores com dom de ensinar, doutores, bispos. Esses homens foram chamados como missionários para fazer a obra de Deus. O próprio Jesus veio curando, ressuscitando mortos, expulsando demônios. E depois ele chamou os seus 12 e disse: ficai em Jerusalém e até que do alto serás revestido de poder e sereis minhas testemunhas. Judeia, Samaria e até os confins da terra. Igreja missionária. A igreja de Atos dos Apóstolos, que é a igreja atual de hoje, é uma igreja missionária.
Mas Jesus tornou-se apenas um patrocinador de homens orgulhosos, corruptos, avarentos e assassinos. Aqui eu estou numa pequena laje. E aqui tem o meu amigo Thor, um cachorro misturado. Esse cachorro, nós temos uma missão aqui de todo dia trazer água e comida para o cachorro. Limpar o lugar que ele vive. Isso é uma missão minha, da minha filha, do meu genro e dos meus netos. Mas também esse cachorro, ele é um grande vigilante. Se entrar alguém aqui desconhecido pelo faro, ele vai conhecer que é desconhecido. Certamente ele não vai deixar alguém subir, chama alguém lá na porta de entrada. Ele já vai sentir o cheiro e não vai deixar alguém subir. Os pastores, atualmente, se chamar um pastor alemão, comparado com os homens que foram chamados para fazer a palavra, para trazer a palavra de Deus, hoje, 2021, 2020, o ano que passou, eu vou lhe dar uma lista de 5 pastores famosos, acima de qualquer suspeita, presos pela Polícia Federal. Pastor Everaldo, presidente do PSC. Corrupção na saúde. Acabou com a verba da saúde, está preso ele e os filhos. Uma pastora que fez até filme, famosa, em toda Niterói, arruma um laço, uma emboscada contra seu próprio marido. E esse homem foi assassinado. Quando acabar o mandato dela, ela vai ser presa. O terceiro, um bispo acima de qualquer suspeita, prefeito por 4 anos na cidade do Rio de Janeiro, preso por corrupção, usando pulseira eletrônica no pé. Vou lhe dar pelo menos mais 2 dessa lista. Um bispo de uma igreja que está sempre nos canais de televisão, diariamente, usa chapéu, vendendo caroço de feijão por R$1.000, onde enterrado na terra, ele ia germinar para curar o Covid-19, processado pela polícia, obrigado a pagar mais de R$300.000. Outro pastor missionário famoso da mídia, a sua igreja está no Brasil e numa boa parte do mundo teve seu passaporte, o seu e da sua esposa, preso pela Polícia Federal. Outro pastor bispo
de uma igreja que tem até canal de televisão popular em Minas Gerais. Foi processado, pagou indenização porque obrigou um dos seus liderados, pastor também, a fazer vasectomia, obrigando as pessoas a fazer o que não devem. E se eu for lhe dar uma lista desses líderes famosos de televisão, de rádio e de igreja, eu tenho mais de 30. Chamar uns homens desses, de pastores, explorando os pobres, passando lavagem cerebral nos pobres, chamando os pobres de ladrão, obrigando a eles dar o que não tem, vendendo travesseiro ungido, caixa de promessa, lençol, garrafa d'água, quilo de sal. Isso é prática espiritual da magia negra. Explorando a lã das ovelhas, canais de televisões, fazendas faraônicas. Existe certos tipos de pastores. No começo do vídeo você viu um cachorro aqui. O cachorro, ele tem um talento de farejar, de ver. Ele vigia a sua casa a noite toda, talvez a troco de um pedaço de pão, de um pouco de água. E se alguém, seu dono, não fornecer nada para ele, ele vai passar necessidade. E esses homens têm uma raça, nós temos uma raça de pastores perversos, ruins, corruptos. Ele abre um ministério, quando ele tem 1000 pessoas, a primeira coisa que ele faz é ir para a política. E são os piores políticos brasileiros. São os pastores, se corrompem com facilidade. Eu conheço um pastor, meu amigo, que ele dizia: eu não coloco um político no meu púlpito para pregar de maneira nenhuma. E quando foi uma época, apareceu um pastor lá na igreja, que ele é líder até hoje, e disse, um político, e disse: pastor, eu te dou o piso para essa igreja, um bebedouro d'água, e você pede para a sua igreja votar em mim. O nome desse político, Sardinha. E assim foi feito. E o pastor, acima de que eu confiava muito nele, que ele não se envolvia com política, no dia da eleição estava fazendo boca de urna. Ele e outro pastor ainda colocou aquelas diaconisas mais velhas para fazer boca de urna. E eu me decepcionei com isto. É melhor você ter um pastor alemão, que a gente sabemos que é um cachorro, do que ter um pastor cachorro que não cumpre com as suas promessas, faz mais latir. É como se fosse um vira-lata. Quando agarra o osso, um pedaço de pão, ele não larga e nem divide com ninguém.
conheço um pastor bem-sucedido com uma igreja aqui no Rio de Janeiro, no bairro Cocotá. Músico. E eu sempre pregava nessa igreja. Sou construtor. E ele dizia: Pastor Francisco, faz a minha casa. Falou isso quase o ano todo, mais de 10 vezes. Resposta minha: pastor, eu não faço. Ele disse: eu tenho aqui um carro, um Peugeot 2010 a 2011. Esse carro está no pronto, arrumado. Ele vale de 11 a 12 mil reais. Só que o carro está sem embreagem, caixa de direção estourada, tem que fazer lanternagem, pintura e trocar lanterna. Ele disse: eu conserto esse carro e tu faz a minha casa. Falou uns 6 meses, todo mês falava. Quando foi um dia, eu disse para ele: pastor, você me arruma um ajudante? Ele disse: sim, então eu vou fazer sua casa. A casa dele é uma casa grande, 3 quartos, banheiro, uma área de serviço, 30 metros de varanda. Coloquei nessa casa 130 metros de laje. Fiz no chão 130 metros de contrapiso. Coloquei mais de 130 metros de revestimento de piso entre banheiro e quarto e área de serviço. Parede. O serviço dessa casa, avaliado hoje, ficava nos 60 mil. E eu fui fazer para ajudar. O trato era esse: eu faço essa casa e ele consertava esse carro e me dava os documentos tudo em dia. Quando eu estava terminando esse trabalho, faltava apenas 4 portas. O resto já estava pronto. E a luz. Negócio de uma semana de serviço, eu cobrei a ele: pastor, está na hora de consertar o carro, eu preciso do carro, já estou acabando o serviço. Não! Aí ele mandou parar o serviço. Eu parei quando eu estava botando as portas, só faltavam as portas. E não quis me entregar o carro porque não estava acabado o serviço. Mas ele não consertou o carro, não fez embreagem, não fez lanternagem, não ajeitou os documentos. E mandou parar o serviço. E disse que depois me ligava. E eu já tinha trabalhado 3 meses, de segunda a sexta. A casa está lá até hoje, na frente de um restaurante chamado Cura Ressaca. Está lá uma casa de 2 andares. Seu nome? Ronaldo. Chegou para mim e disse: Francisco, nós vamos parar por aqui, que acabou o dinheiro, e eu te chamo. Tudo bem. Meu genro foi dar a volta com o carro velho, o carro todo quebrado. E ele liberou o carro para a gente consertar. Ele não pagou o conserto. Depois, passou um tempo, ele não tinha dinheiro mais para acabar a casa. Ele me procurou e disse: eu quero acabar, mas eu não quero você mais na minha casa. Quem era amigo agora não é mais amigo. E você tem que pagar para acabar, senão eu não te dou os documentos do carro. Ora, um serviço de 60 mil por uns 5 de um carro velho todo quebrado.
E assim foi feito. Ele nem consertou o carro e nem me deu os documentos de compra e venda. Então, a casa é dele, o carro é dele e eu estou com prejuízo de 3 meses de trabalho. Mais de 20 mil reais. Hoje, uma base de uns 60. Ele não conformado, porque eu não fui lá, foi numa comunidade bem conhecida, me denunciou, por certeza querendo que ele me obrigasse a fazer, ou me dar uma coça, ou até que eu seja morto. Isso é um pastor acima de qualquer suspeita. E por onde ele passa, o ano passado, chegou em oficinas, em lugares dizendo que ia morrer gente. Ele, covarde, não tem coragem, mas queria que alguém fizesse o serviço sujo para ele. Ele está vivo até hoje. A sua igreja, alguém já me falou que fechou. Mas um líder espiritual que tem o nome de pastor, que se envolve com o faraó, certamente não vai muito longe. Como pastor missionário, eu quero informar você que isto é testemunho meu, tenho prova. Levo essa causa para onde quiser. Eu vou levar para a justiça, estou deixando abaixar essa poeira que ele procurou pessoas que não devia. Não tenho nada contra, mas ele não podia fazer isso. Estou dando tempo que eu vou entrar na justiça legal, eu vou cobrar pelo meu trabalho, porque a casa e o carro é tudo dele. Tudo premeditado por esse cidadão. Isso aconteceu comigo. Às vezes você está passando fome, necessidade, não tem dinheiro nem para pagar aluguel, para dizimar cidadãos como esse, corrupto, pratica estelionato, destruindo a vida dos outros, não cumpre com o que fala. O seu Deus é o dinheiro, eles não estão interessados em ajudar ninguém. São falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, falsos pregadores, homens que trabalham para Lucifer, não para Deus. Cuidado com esses homens. E que Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus. Eu estou orando por esse povo. Cuidado com esses homens da mídia famosos. Você, com certeza, não tem nada em casa. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua família, olhe para o seu trabalho. Perceba que esses homens estão explorando a sua fé. Estão explorando a sua bondade. Esses homens são usurpadores. Eu participei de um culto um dia que o pregador, na hora da oferta, começou a pedir R$1.000, aí depois pediu 500, depois pediu 200, 100, 50, e foi catando tudo. No final ele pegou um lençol e disse: agora eu quero a oferta da viúva, tudo quanto é moeda. Ele arrastou tudo, acabou com os irmãos da igreja. Cuidado com isso. Esses homens não são de Deus. Se chamar um homem desse de pastor alemão, está ofendendo o cachorro. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.